é o programa de estudo Oséias 6.3 e esta é a videoaula número 13. Eu sou a psicanalista Selva Rosimari Gomes. Eu convido você a encontrar os dois livros dessa videoaula, desse estudo, Oséias 6.3, na Amazon e no Mercado Livre. Lá na Amazon, basta você apenas procurar por Selva Rosimari Gomes e irá listar os meus livros. E no Mercado Livre, você digita Selva Rosimari Gomes livros e vai aparecer para você os meus livros. Também você tem disponível também os estudos em PDF gratuitamente no projeto social Ser Plena. Basta apenas você fazer parte. Entre em contato comigo e aproveite os estudos. Bom, agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa? Vamos aos estudos? Pega o seu material, pega o livro, o PDF, pega a sua Bíblia e vamos embora? Bom, o estudo de hoje fala sobre Deus escolheu, chamou e guiou Abrão. E Ló escolheu as planícies de Sodoma e Gomorra. Você vai entender o que quer dizer esses títulos. Primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conheceu o seu, tetravô? Você sabe quais tipos de herança ou o que ele deixou para a sua família? Você já ouviu falar dele? Pois bem, nós vamos ver a história de um homem que viveu há 4.000 anos atrás. E nós vamos ver a importância que ele tem para mim e para a sua vida, para a vida de toda a humanidade. Um homem que, pela sua fé, foi possível que aquele que foi prometido no Jardim do Éden, lembre-se nos primeiros estudos, pudesse haver. Exatamente. Nós vamos começar agora a história do povo de Israel, de onde sairá a tribo de Judá, porque serão 12 tribos, Judá é uma tribo, e desta tribo sairá o Messias. Primeiro vamos analisar aonde estava Abrão numa altura deste momento. Bom, primeiro, lembra-se da Torre de Babel? Então, muitas pessoas se espalharam, foram para lá, foram para cá, ok. E uma turma ficou se juntaram conforme as línguas, né? Você que está acompanhando tudo. E ficou ali na Torre de Babel, quer dizer, confusão. Esta cidade foi construída e foi fortificada e ela se chamou Babilônia e foi muito poderosa. Abrão morava na Babilônia. Então nós vamos ver que Abrão, ele vai sair exatamente da Babilônia, de Ur dos Caldeus, e vai fazer uma peregrinação. Mas, antes disso, nós vamos ver o que aconteceu com o pai, quem eram os parentes de Abrão. Vamos ver a história? Gênesis capítulo 11, do versículo 27 ao 30, está assim. Estas são as gerações de Terá, ou Tera para algumas traduções. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, ou seja, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Por que será que termina aqui este versículo falando essa coisa que... Será que tem importância? Sim, tem muita importância. Logo, logo você vai entender por que é importante deixar salientado que Sarai, esposa de Abrão, era estéril. Nós vamos ver também que no decorrer da história o nome de Abrão será alterado e o nome de Sarai também será alterado. Vamos continuar. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão:
Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e grandemente o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, em ti todas as famílias da terra poderão ser alcançadas. E isso realmente aconteceu, né? Nós vamos ver isso no decorrer da história. O que eu quero deixar aqui bem claro é que antes disso, Deus somente havia falado com Adão no Jardim do Éden. Depois, quantas coisas aconteceram? As nações cresceram, o povo se multiplicou, houve o dilúvio, a Torre de Babel construída, as línguas se multiplicaram. Pois é, o povo foi obrigado a se espalhar. Mas agora veja, Deus de novo está falando com o homem diretamente. Ele falou diretamente com Abraão. Se nós formos estudar teologia e ler a Bíblia, nós vamos entender, ou então ciências da religião, nós vamos ver o que o homem, ou antropologia também, né? O homem sempre teve necessidade de ter contato com alguém superior, com o divino. Pois bem, Deus vai se pronunciar desta vez. Vai ser pela primeira vez agora que nós vamos ver Deus se pronunciar. Até este momento que nós estamos lendo, a Bíblia ainda não tinha sido escrita. Exatamente. A Bíblia vai começar a ser escrita por Moisés. Moisés nem nasceu ainda. Abrão ainda está uns 700 anos antes do nascimento de Moisés. Ou se bobear até mais. Não estou muito lembrada. Mas estamos falando de uma época bem antes de Moisés nascer. Nós vamos depois ver a história de Moisés. Gênesis capítulo 12, versículo 4 e 5. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. A terra de Canaã e a terra de Canaã chegaram. Vamos analisar primeiro essa viagem. Se hoje nós formos viajar, mudar de cidade, mudar de país, nós vamos vender todos os nossos bens, colocar no banco, chegar lá, tirar do banco, comprar tudo de novo. Bom, mas aqui nós não estamos falando de uma época dessa. Não estamos falando também que foi fazer uma viagem de avião, ou de trem, ou de carro. Eles foram fazer uma viagem a pé e no dorso de animais, em cima de animais. Então, veja, era uma viagem no meio do deserto, uma comitiva, porque nesta época a riqueza era medida através das criações que a pessoa tinha, ou seja, dos animais domesticáveis, gado, ovelhas, cabra, camelo, jumento, e assim vai. E os servos, né, que trabalhavam para este senhor. Abraão era muito rico, então ele deixou a cidade, né, que ele morava em casas construídas de pedras, deixou aquilo tudo para andar no meio do deserto e ir nessa tal de Canaã, que eles não sabiam onde era. E Sara acompanhou. E Deus prometeu que dele ia nascer uma grande nação. Lembre-se, Sarai era estéril. Para nascer uma nação, precisa de pelo menos um filho, né? Precisa de ter um descendente. Por isso que Abrão é considerado o pai da promessa. Abrão já estava com 75 anos de idade. E este homem só foi pai com 100 anos. Quanto tempo você aguenta esperar uma promessa? Quanto tempo você espera Deus fazer algo na sua vida? Eu lembro quando Deus falou assim para mim que eu ia ser conhecida internacionalmente. Hoje eu tenho meus livros vendidos no Reino Unido, nos Estados Unidos. Tenho pacientes na França. Olha que interessante.
E eu lembro que há 18 anos atrás Deus prometeu para mim que meu lugar de atuação seria na cidade de Congonhal, no sul de Minas. Aqui estou. Mas que o meu nome seria conhecido mundialmente. Nem passava pela minha ideia que eu ia ser psicanalista de forma alguma. Quanto tempo? Quanto tempo Deus vai nos preparar para poder recebermos uma promessa? A questão é, temos que continuar crendo nessa promessa. Muitos talvez iriam achar loucura o que Abraão fez, fazer uma grande comitiva, andar por meio do deserto com todo mundo, com todo o gado, abandonar tudo para trás e ir embora. Mas ele fez isso. E o seu sobrinho Ló também fez. Abraão era rico, tinha muito gado, muitos servos. E Ló aprendeu a fazer negócios e a enriquecer junto com seu tio. E ele também tinha muito gado. E eles chegaram num lugar onde os seus pastores começaram a brigar. Então agora, Abraão irá fazer uma proposta para que Ló escolha. Ou seja, Abraão não ia escolher, ele ia deixar para que escolhessem por ele. Ele ia deixar nas mãos de Deus, né? E Ló também poderia ter se dado bem se tivesse perguntado, né? Bastava perguntar para Deus. Me dê a direção, meu Deus. Mas ele foi pelos olhos dele, pela cobiça dos olhos. Aí vocês vão ver com o decorrer dos estudos, acho que uns 3 estudos adiante, talvez, acho que na aula 15 ou 16, que Ló se deu bem mal e achou, nós vamos ver que ele achava que ia se dar muito bem. Antes de eu trazer essa história da escolha de Ló, está aqui Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, parece certo, né? Mas o fim dele conduz à morte. Só Deus sabe o caminho certo para nós. Então vamos ver a briga dos pastores de Abrão e Ló. Gênesis capítulo 13, versículos 5 e 6. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. No mesmo capítulo 13, agora versículo 8 e 9, Abrão vai propor algo para Ló. Disse, pois, Abrão a Ló: ora, não acha contenta entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores? Porque somos irmãos, somos parentes, não é mesmo? Porventura não está aí, toda a terra diante de ti? E lembrando, eles estavam na beirada de Canaã. Deus prometeu levar eles para Canaã, certo? Rogo-te que apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ai, Ló. Ló levantou os olhos com gado. Gado gosta de quê? De capim fresquinho, né? E olhou a planície do Jordão, cheio de matinho verde. E falou, nossa, vou ficar muito rico. Porque eu estou num deserto tremendo. E ele deu para me escolher, então eu vou escolher a beirada desse rio Jordão, porque meu gado vai ter pasto e eu vou ficar muito rico. Só que ele não sabia que, passado algum tempo, 2 cidades iriam ser construídas nessa beirada desse rio Jordão. Sodoma e Gomorra. E algo muito terrível vai acontecer. E o que para Ló parecia bom, na verdade, vai ser a pior escolha da sua vida. E ele achava que Abrão ia se dar mal, porque ia para o deserto, né? Mas as riquezas de um homem não se mede pelo seu bolso, pela conta bancária, mas sim pelas bênçãos de Deus, não é mesmo? Está até escrito, né? Em vão vigia a sentinela, se Deus não estiver de olho. Gênesis capítulo 13, versículo do 10 ao 12. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada. Antes
de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, porque o Egito tinha o rio Nilo muito bem regado, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã. Foi onde Deus prometeu que era ali que Abrão iria habitar. E Ló habitou nas cidades da planície e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Aos olhos dos homens, com certeza, né? Ló ia se dar bem. Mas não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Abrão confiou em Deus. E nós vamos ver na próxima aula o que aconteceu.